Parábola do tesouro escondido está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículo 44. Vamos ficar todos de pé, vamos ler a palavra. Mas antes disso, toma sua Bíblia na mão, não é? E vamos repetir juntos aquilo que já é norma, já é um prazer da nossa igreja. Esta é a minha Bíblia. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Hoje eu serei ensinado pela palavra de E eu corajosamente confesso. Deus. Eu corajosamente confesso. A minha mente está aberta. A minha mente está aberta. O meu coração está receptivo. O meu coração está receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Vamos ler todos os versículos 44 do capítulo 13 de Mateus. Amém? Diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E para a alegria dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Essa é a palavra do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus antes. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos encontrar esse tesouro hoje aqui. Que nós possamos cavar este campo e descobrir esse tesouro escondido em nossas vidas. Fala ao nosso coração, revela-te a nossa existência, para que nós possamos nos alegrar com o maior presente que tu podes nos dar, a tua presença no meio de nós. Nos abençoa, Senhor. Fala aos nossos ouvidos, tira tudo aquilo que é impedimento ao nosso ouvir. Quebra toda barreira para que nós possamos te conhecer. E fala, porque teus filhos ouvem. É o que te peço e te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar. Quem aqui é do interior? Quem aqui já ouviu falar de botija? Se lembra de botija? Você sabe o que é botija? É mais ou menos isso aqui. Antigamente, as pessoas não tinham bancos, né? E guardavam seus tesouros ou no colchão, ou colocavam em caixas, potes de barro, fechava bem fechado e enterrava no terreiro de casa, no terreiro dos seus sítiozinhos, né? Para que ninguém roubasse, para que ninguém fosse lá roubar os seus valores, os seus tesouros. Colocavam moedas de prata, moedas de ouro, pedras preciosas, joias, colocava tudo lá e guardava nos terreiros assim, né? E isso era uma prática comum. Não pense que era uma prática estranha, não. Quando Jesus está falando, ele está falando de algo que as pessoas conheciam na época, né? E até um pouco tempo atrás, né, na minha infância, a gente ouviu falar de botija, de pessoas que encontravam botijas embaixo de árvore, assim, nos campos. Eu ouvi falar muito dessas histórias. Eu nunca vi ninguém que ganhou, mas eu já ouvi falar que algumas pessoas tinham achado essas botijas. Por que acontecia isso? Porque o dono do tesouro guardava esse tesouro e muitas vezes morria antes de dizer onde estava. E o tesouro ficava perdido, né? Conta-se uma história de uma senhora que foi viajar e a filha foi dormir na cama dela. E descobriu que o colchão era horroroso, como diria o pastor Marcelo.
colchão daquele que doía, daquele que era ruim, né? Que não dava para você se mexer, que machucava todo. E no outro dia ela não teve dúvida, foi na loja de colchão, comprou um colchão novo, ortopédico, de mola, bonito, botou lá e pegou o velho e sacudiu fora no lixo, né? Quando a mãe chegou, quase morre, porque dentro do colchão ela tinha guardado todo o tesouro dela. Era coisas assim, num valor, porque isso aconteceu na Inglaterra, coisas assim de um valor de $1 milhão, $1 milhão de libras. Imagine quanto é que seria isso hoje. E aí, mesmo procurando, mesmo buscando em todos os lugares, terminaram não encontrando, com toda a ajuda do pessoal do lixo, terminou não encontrando esse colchão. Então, essas são coisas que muitas vezes se perdiam, né? E quando Jesus fala isso aqui, ele fala para pessoas que conheciam essa história, de campos que tinham tesouros guardados. E esse versículo, ele tem algumas palavras que fazem toda a diferença. Por exemplo, ele diz assim: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. A gente precisa compreender essa parábola por alguns sentidos que ela tem. O reino dos céus é semelhante a um tesouro. É algo valioso. É algo de muita necessidade para cada um de nós. A gente busca esse reino, a gente está querendo esse reino em nossa vida, porque ele é valiosíssimo para nós. Ele é algo especial. É algo que a gente precisa buscar todo o tempo. É algo que a gente precisa desejar, querer todo o tempo. E esse tesouro, ele está escondido aonde? Está escondido no campo. E está escondido no meio de nós. Ele está escondido aonde nós vivemos. Esse homem certamente era um agricultor, um homem que foi contratado para fazer o serviço no campo, um homem que foi contratado para arar a terra. E de repente ele vai cavando naquela aração lá com a sua enxadinha, bate, sente alguma coisa diferente, começa a cavar, acha um tesouro. O que ele faz? Ele acha, esconde de novo no campo, deve ter tirado do local, botado em outro lugar. Mas o que ele vai? Ele vai, vende tudo o que ele tem, e vai buscar, e vai comprar aquele campo. Porque aquele campo, ele é valioso não pelo campo. Ele é valioso pelo tesouro que ele tem. Eu devo abrir mão de tudo aquilo, todos os meus bens, para para comprar aquele campo. Eu imagino a família deles, mas você vai vender tudo para comprar aquele terreno lá? Eu disse, vou fazer isso. Eu vou comprar, de todo jeito. Às vezes você faz isso abrindo mão de situações que não são que são muito valiosas para você. Mas você abre mão disso por conta daquele tesouro que está guardado. Está lá escondido. É como esse homem olha esse campo. Ele vai, vende tudo e vai comprar o campo. Ele não roubou. Ele não roubou. O tesouro foi achado. É como Jesus se apresenta para nós. Ele se entrega para nós. Eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ele se permite achar.
Ele se permite ser encontrado. E esse é o maior tesouro que a gente escolhe. É o maior tesouro que a gente acha em nossa vida. Nesse campo, que esse mundo que nós vivemos, encontrar Jesus no meio da situação das nossas vidas, é algo que faz ser transformador em nossa existência. E a gente precisa nos alegrar com isso. E Ele se alegra. O que é que traz alegria ao seu coração hoje? O que é que gera alegria ao teu coração hoje? O que é que tem que motiva você? Jesus motiva você? Viver com Cristo motiva você? Estar na presença do Pai motiva você? Ser tocado, ser preenchido, ser cheio do Espírito Santo motiva você, alegra você. Eu vejo muitos cristãos tristes. Parece que o Senhor não falou, parece que Ele não consegue tocar nas vestes de Jesus. Ele não consegue achar. Eles estão no campo andando, cristãos que andam no campo do mundo, na igreja, em todos os lugares, vêm para a igreja, mas não se alegram com o Senhor. Porque não acharam esse tesouro. Não se deram de cara com o Senhor. Não tiveram a alegria e o prazer de olhar para Jesus e saber que Ele está na tua presença. Ele está junto de você. De tocar. Todas as vezes que eu me lembro disso, eu me lembro daquela mulher que sofria do fluxo de sangue. Ela gastou tudo que tinha. Ela abriu mão de tudo que ela tinha para tentar se curar. E não conseguiu. Quando ela olhou para Jesus, ela disse: não, eu vou só tocar nas vestes. E quando ela toca, ela é imediatamente curada. Eu imagino o gozo, a plenitude de prazer e de alegria que ela sentiu ao tocar naquelas vestes. Imagine você viver 12 anos sofrendo de um mal que te envergonhava, que afastava você, que faz você perder tudo. E de repente você toca no Senhor e renova a tua vida. Renova aquilo que tu és. É uma alegria tremenda, é como encontrar esse tesouro. É no meio da nossa vida. Veja que o homem estava arando a terra, estava trabalhando no campo, ele estava no meio da sua labuta diária. Ele está no seu trabalho. E de repente ele dá de cara com algo muito valioso para a vida dele. Isso nos ensina que Jesus está vivendo no meio de nós. Ele está vivendo aonde nós estamos vivendo. Ele está passeando aonde nós estamos vivendo, trabalhando, vivendo, convivendo com pessoas. Isso nos permite ter a sensação e ter a certeza, muitas vezes, de que Ele está no olhar, num gesto, num abraço, num sorriso, num cumprimento de uma pessoa que tem Jesus no coração. Numa palavra de conforto. Numa palavra de carinho. Jesus quer nos usar como instrumentos. Esse tesouro escondido que muitas vezes está dentro do teu coração. Diga uma palavra que você pode liberar para o outro. Uma palavra de perdão, uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo.
um abraço amigo. É permitir Jesus agir através de você. Esse tesouro escondido que cada um de nós recebeu e que precisa ser a cada dia ser posto às claras. No momento em que você recebe Jesus, esse tesouro já não passa a ser mais escondido, ele precisa ser revelado. E a alegria que esse homem teve de encontrar e de abrir mão de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha conquistado na sua vida, vender tudo, abriu mão de tudo, porque eu quero aquele tesouro. Eu não quero o campo, eu quero aquele tesouro. O campo é consequência. O campo é onde está guardado. E eu preciso conquistar esse lugar, esse tesouro que eu achei. Ele se alegra com isso. A gente precisa, muitas vezes, olhar para trás e ver onde a gente talvez tenha perdido a nossa alegria. Perdido a nossa alegria de estar no Senhor. Perdido a nossa alegria de se deleitar na palavra. Perdido a nossa alegria de pôr o joelho no chão e sentir a presença de Deus naquele momento. Talvez a gente tenha caminhado tanto na nossa vida com Deus, nossa caminhada com Cristo, que a gente perdeu a sensibilidade da presença. A gente perdeu a sensibilidade de tocar, de se alegrar com o Senhor. Talvez a gente esteja tão preocupado com as coisas do nosso dia a dia, com aquilo que a gente ainda continua carregando, com os fardos, com os pesos que a gente continua carregando, e perdeu a alegria de desfrutar do maior tesouro que a gente encontrou. Jesus é esse tesouro. Jesus é essa pessoa. Jesus é aquele que curou aquela mulher no fluxo de sangue. Jesus é aquele que entrou num quarto onde existia uma criança morta e ele pegou na mão dela e disse: Talita cumi, menina, levanta, e alegrou a família de Jairo e de sua esposa. Jesus é aquele que se compadece de uma viúva que perde seu filho único e o ressuscita. Jesus é aquele que vai ao encontro de seus amigos amados, Marta, Maria, para chorar com elas a dor da perda do seu grande amigo Lázaro. Mas lá, compungido, chorando, ele se remove no seu espírito e manda tirar aquela pedra da frente, para que Lázaro escute a voz dele, o som da voz da ressurreição e da vida. Vem para fora. Jesus é esse tesouro que a gente precisa a cada dia limpar a sujeira que a gente impede a gente tocar nele. Jesus é esse tesouro que a gente precisa a cada dia estar cuidando dele, cuidando do que ele faz conosco, cuidando para que ele a cada dia nós sejamos mais cheios dele, para que a gente seja esse tesouro a cada dia ele seja multiplicado em nossa vida. Para que a gente se alegre, é preciso que ele faça parte da nossa vida.
Que Ele esteja em cada ponto da nossa vida. Que Ele seja aquele que nos conduz, aquele que nos dirige. Existe um livro, não sei se vocês conhecem, um livro chamado Em Seus Passos, o que Faria Jesus? Não sei se alguém já leu aqui esse livro. Se não leu, leia. É a história de um homem que chama uma igreja e pergunta à igreja: Jesus trabalha com vocês? Anda com vocês? E o pastor da igreja, motivado por aquela história, eu estou contando muito por alto, porque tem muita história nesse negócio, e ele convoca a igreja para viver, a partir daquele dia, você vai andar nos passos que Jesus faria. Você vai perguntar: Jesus faria isso que eu estou fazendo? E vocês imaginem o que é que vai ocasionar essas histórias. Mas Jesus é esse. É esse tesouro, é esse valor que a gente abre mão de todos os outros para viver, para ter Ele. Jesus é o valor moral que a gente abre mão dos nossos para viver dele. Jesus é o valor ético que a gente abre mão dos nossos para viver nele. Jesus é o valor material, se assim eu posso falar, que a gente abre mão de tudo para viver dele. E toda essa vida que a gente vai viver nele, a gente vai viver com alegria. A gente não pode ser cristão triste. Ser cristão triste é incoerência. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ser cristão triste é completamente dissociado daquilo que Jesus veio para trazer para nós. Porque Ele veio para tirar o nosso peso, Ele veio para tirar a nossa tristeza. Como diz lá Isaías, no capítulo 61 de Isaías, que diz: Ele veio para mudar a nossa história. Ele veio para ser um carvalho de justiça. E ele diz assim: eu vim para pregoar, para pôr em liberdade aqueles que estão presos. Eu vim para libertar, restaurar aqueles que estão chorando de coração. Eu vim para libertar você das suas prisões da alma. Eu vim para consolar você que está chorando. Eu vim para colocar óleo de alegria na sua tristeza. Eu vim para colocar veste de louvor no seu espírito que está angustiado. Eu vim para que você possa se firmar de tal forma que você seja um carvalho de justiça. Esse é o tesouro que a gente busca todos os dias. É esse o tesouro que a gente busca. E a gente acha ele no meio de vocês. A gente acha ele olhando para vocês. Por incrível que pareça, a face do Senhor vai ser revelada por cada um de nós. Por você e por mim. Se as pessoas não verem Jesus nas suas faces, na minha face, elas não vão ver na outra face. Elas vão ver Jesus no seu abraço, no seu carinho, no seu amor, na forma como você trata a sua família, como você trata seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos. A forma como você vive. Jesus vive com você. Porque Ele disse lá em João 17: Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que eu vim. Para que a alegria dele, a alegria de cada um de nós, seja revelada todos os dias na face do Senhor. Esse é um reino dos céus. Esse é o reino dos céus que é
aparente, ele entra em nossas vidas. Todos os dias, todos os domingos, quando a gente reza, ora o Pai Nosso aqui, reza o Pai Nosso, ora o Pai Nosso, a gente diz assim: Pai, que a tua vontade nos céus seja feita na terra. Isso é oração, gente. A tua vontade, a vontade de Deus nos céus, ela seja feita na terra. Ela seja feita em mim, ela seja feita em você. Esse é o reino dos céus que habita em nossas vidas. Esse é o tesouro escondido que você precisa achar e se alegrar com ele e viver para ele e viver nele. Um tesouro que revela tudo aquilo que o Senhor quer para a nossa existência. É a construção de uma vida completamente nova. É por isso que nós somos chamados novas criaturas em Cristo. E aquilo que era velho em nós se transforma em novo. É aquilo que Nicodemos não conseguiu entender. Olha, você tem que nascer de novo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa fazer uma mudança na tua vida. Aquilo que você entende como verdade precisa não ser mais verdade. Aquilo que você entende como caminho não pode ser mais o seu caminho. Aquilo que você entende como vida não pode ser mais a sua vida, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus diz isso. É o reino dos céus habitando na nossa existência. E ele diz muito claro: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem me ama, obedece aquilo que eu peço. Então é dessa forma. Lá em Filipenses 3, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo ele traz algo muito interessante. E eu quero terminar com isso, que reforça tudo aquilo que a gente fala do tesouro escondido. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, Paulo diz: olha, tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, todo o conhecimento que eu amealhei em toda a minha vida, tudo aquilo que eu ganhei, tudo aquilo que eu tenho de bens, para mim é esterco. Eu quero é Jesus. Eu quero esse tesouro escondido que eu achei na estrada de Damasco, que eu caí de um cavalo com a cara no chão e fiquei a cara prostrado, cego durante 3 dias, para que ele me desse uma vida completamente diferente e me revelasse, para minha alegria, que aquilo que eu estava vivendo não era a vida que ele queria para mim. E Paulo era da tribo de Benjamim, Galileu fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele era da elite da liderança judaica, da religiosidade judaica. Ele abriu mão de tudo para conquistar Cristo. Então, a gente constrói a nossa vida dessa forma. Esse tesouro escondido que você precisa achar, que você precisa buscar, que você precisa ter conhecimento, para que ele possa fazer, como a gente diz todos os dias aqui, que a gente repete quando lê a Bíblia. Ela precisa ser, eu preciso ser o que ela diz que eu sou. Eu preciso ter
o que ela diz que eu tenho. Eu preciso fazer o que ela diz que eu preciso fazer. Esse é o tesouro escondido. É o tesouro que desce dos céus, que abençoa a nossa vida, que transforma a nossa existência, que faz nova todas as coisas da nossa vida. Permita-se sempre ser ensinado pela palavra de Deus, e o seu coração possam ser transformados pela boa, perfeita e agradável vontade de Deus.